Nós temos nesses encontros aqui procurado mostrar para você como se torna possível essa libertação do sofrimento. A pergunta é como me livrar do sofrimento ou como se livrar do sofrimento. Primeiro, antes de tudo, precisamos compreender esse elemento em nós que se vê em sofrimento e que sustenta naturalmente essa autocompaixão. Quando você se vê só ou abandonado ou rejeitado, ou perde alguma coisa, ou alguém, quando algo acontece e você se vê sozinho, sem saber o que fazer, esse estado psicológico e físico lhe atinge. Esse estado chamado sofrimento. Qual será a verdade do sofrimento presente? Por que cultivamos essa dor? Sim, nós cultivamos essa dor. Porque estamos carregados desta coisa chamada autocompaixão. Essa pena de si mesmo. Sentir dó de si mesmo. Olhar para si mesmo como alguém que está sendo vítima da vida, da existência. Então, a dor está presente, o sofrimento está presente, em razão desta autocompaixão. Será que há uma forma nova de nos aproximarmos daquilo que somos nesse momento, quando somos como que golpeados por essa dor? Quando você perde um ente querido, como acontece no caso de uma morte inesperada na família, ou quando alguém foge ou vai embora, ou lhe rejeita, será possível olhar para si mesmo sem essa autocomiseração, sem essa autocompaixão? Tomando ciência dessa dor presente e percebendo o significado dela? Haveria alguma dor se não houvesse uma vinculação de uma imagem psicologicamente apegada àquela dada situação que lhe faz sofrer? Haveria alguma dor, algum sofrimento, se não houvesse esse pensamento que você tem nesse momento sobre aquela situação, como um pensamento de rejeição, de resistência, de luta? Vamos tomar ciência disso nesse encontro aqui. O pensamento presente em nós sobre o que está acontecendo ou sobre o que aconteceu nos coloca numa posição de resistência a esse incidente, a essa ocorrência, a essa dada situação. E quando há esse pensamento, quando há esta separação, e em nós é cultivado uma imagem, uma autoimagem, isso sustenta a presença da dor, a presença do sofrimento. E não haverá nenhuma possibilidade, escute isso, de nos livrarmos do sofrimento. As pessoas perguntam como me livrar do sofrimento? Como me livrar da ansiedade? Ou como lidar com pensamentos obsessivos, negativos, ruins?
de tristeza. Ao mesmo tempo que fazemos essas perguntas, não percebemos que há em nós uma imagem, uma autoimagem, que cultiva a autocompaixão, a autocomiseração. Não haverá nenhuma possibilidade, escute isso, de nos libertarmos do sofrimento, enquanto o pensamento não for observado. Está por detrás de tudo isso um movimento interno de pensamento, criando ideias, opiniões, avaliações, julgamentos, rejeições, lutando contra aquilo que ali se mostra, contra aquilo que ali se apresenta. Então, contra o que ocorre ou contra o que ocorreu através do pensamento presente, está sustentando a condição psicológica de autopiedade, de autocompaixão. Então, o sofrimento está presente. É possível termos um encontro direto, nesse instante, com a experiência. Contato direto com a experiência só se torna possível quando nós eliminamos duas coisas aqui. A primeira delas é o pensamento. A compreensão de que é o pensamento em você, fazendo ideias, fazendo sugestões. É o pensamento em você, pensando sobre aquilo. Então, a primeira coisa aqui é a visão do que o pensamento representa nesse instante. O pensamento é só uma cortina entre aquilo que ali está acontecendo, ou aquilo que aconteceu, e você. Essa cortina está presente quando existe essa separação entre você e aquilo. E esse pensamento, que é essa cortina, está dando continuidade à rejeição, à resistência, à luta contra as coisas como elas se mostram, contra os fatos como eles acontecem. Então, a primeira coisa aqui é eliminarmos esse movimento interno, que é o movimento do pensamento. Então, temos que primeiro compreender o que é o pensamento. Há duas coisas. A primeira coisa aqui é o pensamento, e a outra coisa aqui é o tempo. O que é primeiro o pensamento? O pensamento é a ideia formada em nós, ao que vem do passado. O pensamento é uma lembrança, é uma memória, é uma recordação. Aqui estamos apegados, agarrados, que queremos cultivar, que queremos sustentar. Isso faz parte da imagem que fazemos sobre o que a vida é, ou sobre o que a vida deveria ser. Esse pensamento tem a ver com a imagem sobre quem também nós somos, sobre a importância que temos, valor que trazemos, o que nós merecemos ou não merecemos. Assim, o pensamento é esse que sustenta essa autocomiseração, essa autopiedade. Então, o pensamento é algo que vem do passado, que está sendo cultivado em nós, sustentado em nós, como parte desta imagem, que é a imagem do eu, desse mim, desta pessoa. Reparem que é nesta pessoa, nesse mim, no ego, que se sustenta o sofrimento.
Perguntamos como me livrar do sofrimento, mas nunca perguntamos o que é esse eu que está em sofrimento. A resposta para isso é exatamente essa que estamos dando. Esse eu que está em sofrimento é uma autoimagem, uma imagem que você tem sobre quem você é, sobre o que você merece ou não merece, sobre o que a vida é ou deveria ser. Isso é o eu, esse mim. Então, a eliminação do pensamento é a eliminação do passado, que sustenta essa imagem. O outro elemento aqui é o elemento tempo, porque é nesse tempo que se sustenta a ideia da continuidade desse que está em sofrimento. Você diz, estou sofrendo, mas isso vai passar. Ou estou sofrendo, mas preciso me livrar desse sofrimento. Veja, isso vai passar. Está no futuro. Preciso me livrar do sofrimento. Isso está no futuro. Por que isso me aconteceu? Por que isso está acontecendo comigo? Aqui nós temos o elemento do tempo. Estamos tentando uma explicação de algo que fizemos no passado, que o resultado disso que fizemos no passado está se mostrando agora aqui como um sofrimento nesse momento. Então nós temos esse elemento que é o elemento tempo. É a ideia do passado. Então o pensamento constrói em cima dessa ideia do passado a culpa, o remorso, o arrependimento. Isso sustenta o sofrimento nesse instante. Ou a ideia do futuro, isso vai passar, ou amanhã estarei livre disso. Assim não aprendemos, reparem como isso é delicado, não aprendemos a lidar com o sofrimento nesse instante, porque estamos cultivando o pensamento e cultivando o tempo. A eliminação do pensamento e a eliminação do tempo é a eliminação do sofrimento. Se você elimina o tempo e elimina o pensamento, você elimina esta autoimagem. Fica diante do sofrimento. Percebam a beleza disso? Há só o sofrimento, essa dor, esse golpe, esse sentir. Não tem alguém presente para, através do pensamento e do tempo, sustentar essa autoimagem. Então, qual é a forma real de nos aproximarmos do sofrimento? Porque é só quando nos aproximamos do sofrimento, sem ideia, sem pensamento, sem julgamento, sem auto-julgamento, sem resistência, sem autodefesa, sem luta, sem a tentativa de uma explicação. Reparem isso, somente quando nos aproximamos do sofrimento como ele é, não como ele deveria ser, ou que não poderia ser. Notem isso. Não poderia estar acontecendo isso comigo? Ou não podia ser assim? Então é o que deveria ser, ou o que não podia ser. Quando nos livramos do pensamento, nos livramos de tudo isso. Então notem a relação íntima entre o pensamento e o tempo. Não podia ter sido assim. Ou poderia ter sido diferente. Ou isso não poderia acontecer.
Isso é pensamento, isso é tempo. Então, pensamento e tempo dá formação a esta identidade que é o eu, o ego, esta autoimagem, nesse movimento de autocompaixão, de autopiedade. O ser humano, ele vive carregado de autopiedade, de autocompaixão. É em cima dessa autopiedade que está presente estados internos de angústia, de dor da solidão, de depressão, de medo. E tudo isso é sofrimento? Então, notem, aquilo que sustenta todo esse sofrimento em nós é esta identidade, a identidade do eu, desta pessoa, desta autoimagem. Isso requer a presença do pensamento e a presença do tempo. Então, esse pensamento constrói o tempo, esse tempo psicológico. E esse tempo psicológico sustenta o pensamento. Agora, notem que coisa interessante temos aqui. Como foi colocado, como surgiu esse pensamento? É algo que vem de experiências passadas. E, portanto, o pensamento também nasce do tempo. Então, o pensamento nasce do tempo e o pensamento constrói o tempo. Então, o pensamento que nasce do tempo constrói a continuidade do tempo. E isso é a continuidade psicológica desse mim, desse eu, desse ego. Se temos o fim do pensamento, temos o fim do tempo, temos o fim do eu, do ego. E, naturalmente, temos o fim para o sofrimento. Então, qual é a forma real de nos aproximarmos do sofrimento? De olharmos para o sofrimento? É sem o observador? Porque o observador é o pensamento, é o tempo, é a autoimagem, é o eu. Então, o pensamento, o tempo, a autoimagem e o eu é o observador que se separa da coisa observada. Então, nós temos o observador e a coisa observada. A coisa observada é o sofrimento e o observador é o eu. Podemos eliminar essa dualidade entre observador e coisa observada? A resposta para isso é sim. Quando tomamos ciência desse jogo, desse movimento, que o pensamento, eu, tempo, sustenta, que a autoimagem, que é pensamento e tempo, sustenta. Estamos juntos? Então, a forma de nos aproximarmos da experiência para eliminarmos o sofrimento de nossas vidas é só isso que está aqui. Um olhar livre do observador é só a ciência do sofrimento sem o sofredor? A ciência do sofrimento sem o sofredor é sem a autocompaixão, sem a autopiedade, é sem esse elemento que tem uma história de pensamento que ele cultiva. Então, esse contato direto com o sofrimento, sem esse centro, é o fim para o sofrimento. Então, temos a resposta de como lidar com o pensamento, de como lidar com a autoimagem, com a autocompaixão, com o sofrimento. Então, temos a resposta de como me livrar do sofrimento. Tomando ciência do fim desse eu, desse mim, desse ego,
temos o fim para o sofrimento. Então, algo se revela aqui nesse instante que está fora do conhecido, que está fora do tempo, que está fora do pensamento, que está fora da autoimagem, que está fora desta autopiedade. É a realidade do seu ser, é a realidade divina. Então, há um contato, nesse momento, com a realidade da vida, sem esse sentido de separação, sem essa dualidade. Na Índia, isso é conhecido por Advaita, a não separação, a não dualidade. O contato com a vida como ela é, sem alguém, sem esse mim, sem esse eu, sem esse ego. Como podemos tomar ciência dessa realidade? Como podemos viver essa realidade em nossas vidas? Como podemos ter realmente a habilidade de como lidar com pensamentos negativos, ruins, obsessivos? Então, como podemos viver uma vida nesta realidade de ser, nesta realidade de presença, de verdadeira consciência, onde o amor, a paz, a felicidade está presente? Como podemos ter uma vida completamente livre dos pensamentos, dessa qualidade de pensamento psicológico, que são os pensamentos obsessivos, negativos, ruins, repetitivos? Como podemos ter uma vida livre de sofrimento? O contato com esse trabalho lhe coloca numa condição interna de vida livre da ilusão, deste senso de dualidade, de separação. Isso é o fim do sofrimento, é o fim do medo. Alguns chamam isso de despertar da consciência, o despertar espiritual. Essa é a realidade do seu ser se revelando nesse instante, nesse momento. A realidade daquilo que é você. Quando a ilusão do sentido de um eu, de um ego, desta autoimagem, não está mais presente. Nós temos encontros online que ocorrem nos finais de semana. Temos aqui sábado e domingo juntos. Então, através de perguntas, respostas, através de um contato com o silêncio da meditação, estamos aprofundando esses assuntos aqui com você. É algo de verdade superior a esses vídeos que nós temos aqui no canal. É um contato direto com esse trabalho. Então, se isso é algo que faz sentido para você, aqui na descrição do vídeo, você tem o nosso link do WhatsApp para participar desses encontros online nos finais de semana. Além disso, temos encontros presenciais e também retiros. Ok? Então, se isso realmente faz sentido para você, deixa aqui no comentário. Sim, faz sentido. Já deixa o seu like, se inscreve no canal e a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. A pergunta seria a seguinte: o que é a mente? O que é que nós entendemos por mente? Esse processo em nós de reconhecimento é o que nós poderíamos chamar de mente.